pessoal, tudo bem? Então vamos lá, começando uma nova semana. E nessa semana a gente vai falar um pouquinho das técnicas eletroanalíticas, né, que é um ramo aí da eletroquímica, e as suas potencialidades na quantificação de espécies químicas. Então nessa aula, de primeira aula da semana, a gente vai falar um pouquinho de alguns fundamentos, né, relacionados com essas técnicas eletroanalíticas, e na aula seguinte a gente fala em específico de algumas aplicações, tá? De alguns casos, alguns exemplos de aplicação dessas técnicas analíticas. Então, antes de mais nada, vamos definir, né, o que seria então a eletroanalítica. A eletroanalítica é uma das definições, né, como a gente poderia definir, seria um grupo de métodos analíticos quantitativos baseados nas propriedades elétricas de uma solução contendo um analito quando esse sistema faz parte de uma célula eletroquímica. Tá? Então a gente tem como base propriedades elétricas, né, de soluções contendo uma substância ou um analito de interesse, como a gente chama, tá? E esse sistema todo faz parte de uma célula eletroquímica. Tá? Então, os métodos eletroanalíticos, eles têm várias vantagens, então, em relação a outros tipos de técnica, e quais seriam, né, alguns deles, como a gente poderia elencar algumas vantagens dos métodos eletroanalíticos. Eles são específicos para um determinado estado de oxidação de um elemento de interesse, né, que a gente quer descobrir. A instrumentação relacionada a essas técnicas é relativamente barata, tá, comparada com outros equipamentos. As técnicas eletroanalíticas fornecem informações sobre atividades ao invés de concentrações de espécies químicas, que muitas vezes é muito mais preciso, né, se basear em atividades do que concentrações dos íons em solução. São métodos extremamente rápidos, né, com o desenvolvimento ali, obtenção de dados rápido. Podem ser realizadas medidas in situ, então na solução de interesse mesmo, e obtém-se informações também, né, como a gente já falou, sobre estado de oxidação, estequiometria de reações, velocidade dessas reações, transferência de carga, constantes de equilíbrio e assim por diante. Então, diversos parâmetros podem ser obtidos a partir de técnicas eletroanalíticas, tá? E aí, olha só, a gente pode considerar algumas situações, né? Então, se a gente pensar que a corrente é constante, então isso é limitado pela velocidade na qual o reagente é conduzido à superfície do eletrodo por processos de transporte de massa, tá? Então, se a gente tem uma corrente constante, isso é limitado pela velocidade. Para ter uma corrente constante, a gente limita pela velocidade na qual o reagente é conduzido até a superfície do eletrodo para que a reação, então, de transferência de elétrons ocorra, tá? Em termos de transporte de massa. A gente tem algumas, essas são todas definições que a gente vai falar um pouquinho antes, para ao longo, né, da discussão sobre técnicas eletroanalíticas, os fenômenos fazerem sentido para vocês, tá? Quando eu falo corrente limite, o que eu quero dizer com uma corrente limite? Essa corrente limite é diretamente proporcional à concentração dos reagentes, tá? Então, se eu sei a corrente limite, automaticamente eu sei a concentração dos reagentes. Essa corrente residual, quando eu falo corrente residual, o que eu quero dizer? Que se refere à pequena corrente observada na ausência de uma espécie eletroativa. Então, corrente residual é uma corrente que é observada na ausência dessa espécie envolvida na reação eletroquímica, tá? Corrente de difusão. O que seria essa corrente de difusão? Seria a diferença entre a corrente limite máxima, né, ou a média, e essa corrente residual. Então, seria a corrente na ausência da espécie eletroativa e a corrente relacionada aos reagentes envolvidos nessa reação. Então, essa diferença nos dá informação sobre a corrente de difusão, tudo bem? Essa corrente de difusão nada mais é do que proporcional à concentração do analito de interesse, da substância de interesse naquela solução, tá? Então, essa que é a principal informação dessa corrente de difusão. Outro termo também que a gente utiliza bastante, né, nas técnicas eletroanalíticas é relacionado a fluxo laminar. O que seria o fluxo laminar? Ele ocorre a baixas velocidades e apresenta um movimento suave e regular.
tá? Então, quando eu falo fluxo laminar, é isso que eu quero dizer. O sistema está em baixas velocidades e com movimento suave e regular. Por outro lado, se eu falar um fluxo turbulento, nada mais é do que eu quero descrever o sistema quando esse sistema está ocorrendo em altas velocidades e possui um movimento irregular e flutuante, tá? Então, quando eu falo esses termos fluxo laminar ou fluxo turbulento, são essas as ideias que a gente quer passar ocorrendo, imaginando o que está ocorrendo ali na solução, naquele sistema, tá? E aí, em uma célula eletroquímica agitada, né, onde a gente tem agitação, o que que acontece? Existe a região de fluxo turbulento, que é no seio da solução, tá? Distante do eletrodo, e também ocorre um fluxo laminar à medida que ele se aproxima, a espécie eletroativa se aproxima do eletrodo, tá? Então, nesse sistema como um todo, a gente observa tanto o fluxo laminar quanto o fluxo turbulento, tá? Em dois pontos específicos dessa reação, tudo bem? Então, olha lá, agora voltando a falar de métodos, de técnicas eletroanalíticas, a gente observa uma divisão, né? A gente pode classificar as técnicas eletroanalíticas em métodos interfaciais ou métodos em solução, ou também vocês vão encontrar como bulk. Então, métodos interfaciais, quem seriam? A gente ainda pode subdividir em métodos estáticos ou métodos dinâmicos, tá? Nos métodos estáticos, a gente tem a potenciometria e titulações potenciométricas, tá? Nos métodos dinâmicos, olha só, a gente tem ainda duas categorias, aqueles métodos com potencial controlado ou métodos com corrente constante. Então, dentro do potencial controlado, a gente tem potencial constante de eletrodo, que seria a coulometria. A gente também tem a voltametria, como a gente viu um pouquinho na aula passada. Temos a titulação amperométrica, também que é uma técnica dinâmica com potencial controlado. E a gente tem a eletrogravimetria, que é onde se mede massa, titulação se mede volume, tá? E a corrente constante, quais seriam as técnicas? A coulometria, titulação coulométrica, ou a eletrogravimetria também, tá? Então, a gente tem aqui essas divisões. E nos métodos em solução, quem seriam as técnicas eletroanalíticas que a gente pode utilizar? A condutometria e titulações condutométricas, tá? Então, esse seria o panorama geral da classificação dos métodos eletroanalíticos, dependendo, né, das situações que a gente tem na prática ali, nas reações acontecendo. E aí a gente pode, né, aqui eu selecionei alguns para a gente definir mais detalhes. Então, por exemplo, a potenciometria é um método que se mede o potencial da célula utilizado em análises químicas, tá? Em condições que produzam um fluxo de corrente especialmente igual a zero, tá? Na amperometria, o que a gente faz? É um método que se mede a corrente, né? É bastante utilizado também em análises químicas, e se mede a corrente a um potencial de célula constante, tá? Já a voltametria, o que seria? Seria um método que se mede a corrente, também utilizado em análises químicas, e se mede a corrente em que situação? A um potencial de célula que varia, tá? E na coulometria, o que a gente faz? A gente mede a carga e também é bastante utilizado em análises químicas. Então, a gente vai ver depois, mais para frente, um pouquinho mais de detalhes em algumas dessas técnicas, tudo bem? E aí, falando em específico agora de potenciometria, os métodos potenciométricos, né, retomando o que a gente falou no slide anterior, eles fazem o quê? Eles se baseiam na medida do potencial da célula eletroquímica sem o consumo apreciável de corrente, tá? Que seria numa corrente constante. Então, quais seriam as aplicações, as principais aplicações onde a gente pode usar a potenciometria? Medidas de pH de muitos produtos, de muitas substâncias, tá? Em laboratórios clínicos também se utiliza muito a técnica de potenciometria para determinar gases sanguíneos, que são utilizados para diagnóstico de doenças. Então, laboratórios clínicos fazem muito uso de equipamentos que se valem de fundamentos de potenciometria, tá? Para estudar efluentes industriais e municipais também se monitora essas águas, né, para determinar pH e concentração de poluentes.
Oceanógrafos utilizam também potenciometria para determinar dióxido de carbono e outras propriedades relacionadas com a água do mar, eles utilizam bastante. E as medidas potenciométricas também podem ser utilizadas para pesquisa básica, né, como para determinar constantes de equilíbrio termodinâmicas, como Ka, Kb, Kps e assim por diante. Então, a gente tem uma grande variedade de aplicações de potenciometria no nosso dia a dia. Aqui é um esquema, né, de como é montada uma célula, né, para medir utilizando a técnica de potenciometria. Então, a gente precisa de alguns requisitos, como o eletrodo de referência, né, que seria aqui nesse esquema, esse daqui, que tem um potencial, né, de referência. Então, a gente tem o eletrodo de referência definido como uma semicélula com um potencial de eletrodo exatamente conhecido, então é um E de referência, independentemente da concentração do analito, tá? E não independe da concentração da substância de interesse ou outro íon presente na solução. Por convenção, a gente usa, né, o eletrodo de referência, ele é sempre tratado como o da esquerda, nas medidas potenciométricas. Um outro requisito é que a gente precisa de um eletrodo indicador, tá? Nessa figura seria esse eletrodo aqui. Então, esse eletrodo ele é imerso na solução contendo a substância de interesse, o nosso analito, e desenvolve um potencial E-indi, que depende da atividade do analito. Tá? Então, é exatamente esse potencial que a gente vai determinar nas medidas potenciométricas. A maioria dos eletrodos indicadores, ela é seletiva na resposta, então se eu quero determinar um tipo de íon, um tipo de espécie, eu uso um eletrodo indicador específico, tá? Porque ele é extremamente seletivo. E um terceiro componente dessa célula, né, potenciométrica, seria a ponte salina, tá? Que previne que os componentes da solução do analito se misturem com aqueles do eletrodo de referência, tá? E aí a gente teria exatamente essa representação. Eletrodo de referência, que tem um potencial de referência, a ponte salina, que é um potencial J, a solução do analito de interesse, é o que a gente quer determinar, e o eletrodo indicador, que tem um potencial índio aqui. Então, a gente teria essa equação, que é o potencial da célula igual ao potencial indicador menos E de referência mais EJ, aonde o nosso interesse é determinar esse potencial que é referente ao analito, à substância de interesse, tá? Então, esse seria o principal esquema de uma célula potenciométrica. Alguns requisitos, né, algumas características relacionadas aos eletrodos. Então, que seria um eletrodo de referência ideal? Seria aquele que possui um potencial exatamente conhecido, tá? Constante e completamente insensível à composição da solução do analito, porque senão ele vai interferir na nossa medida, tá? Que mais? Ele deve ser robusto, fácil de construir e deve manter um potencial constante mesmo com a passagem de pequenas correntes, para não influenciar a resposta referente à nossa substância de interesse. Em geral, a gente utiliza o eletrodo de calomelano, né? Então, a gente chama eletrodo de referência de calomelano, que seria mercúrio em contato com uma solução saturada com cloreto de mercúrio, tá? Esse é o termo calomelano. E também contém uma concentração conhecida de cloreto de potássio. Então, essas seriam as semicélulas, né, do eletrodo de calomelano. Então, a gente tem mercúrio, cloreto de mercúrio saturado, mais cloreto de potássio. Então, aqui seria um esquema, né, de como seria esse eletrodo de referência. Então, a gente tem KCl sólido aqui, a gente tem a pasta de mercúrio, cloreto de mercúrio e KCl aqui dentro, né, do tubo interno. A gente tem um fio de platina, uma entrada de ar, o contato elétrico que participa de todo o processo, tá? Então, esse seria um eletrodo de referência, considerado um eletrodo de referência ideal, o eletrodo de calomelano, tá? Outro sistema também bastante, né, amplamente comercializado é o eletrodo de prata. Então, esse eletrodo de prata também é um eletrodo de referência bastante utilizado, tá? Então, seria o quê? O eletrodo de prata mergulhado em uma solução de cloreto de potássio que foi saturada com cloreto de prata, tá? Então, essa seria a nossa representação: prata, cloreto de prata saturado e KCl, tá? Então, a gente teria
a disposição, né, desse eletrodo seria, então, KCl e HCl sólidos aqui embaixo. A gente teria essa pasta de cloreto de prata sobre esse fio de platina, né, e a solução saturada aqui dentro de cloreto de prata e cloreto de potássio. Então, esse também seria um outro eletrodo de referência bastante utilizado, bastante comercializado, tá? E um eletrodo indicador ideal, qual seria, né? Seria aquele que responde de forma rápida e reprodutível a variações na concentração de um analito, tá? Ou um grupo de analitos iônicos que a gente esteja interessado. Então, olha só, embora nenhum eletrodo indicador seja absolutamente específico em sua resposta, alguns disponíveis nos dias de hoje são muito seletivos, tá? Apesar de não serem completamente seletivos, mas os que a gente tem disponível hoje no mercado são bastante seletivos. Então, essa é a principal característica, as principais características que um eletrodo indicador, que é aquele que vai nos dar, né, proporcionalmente informação sobre a concentração do analito, precisa apresentar. Então, aqui eu coloquei alguns tipos. Então, a gente tem eletrodo indicador metálico redox, tá? A gente tem eletrodo classe 1, que é um eletrodo de metal em contato com a solução que contém os íons, por exemplo, eletrodo de prata em uma solução que contenha prata mais, eletrodo de classe 2, que pode ser um fio de prata em contato com a HCl em solução que contenham íons cloreto, tá? E eletrodo classe 3, que seria um eletrodo de metal em contato com sal do íon metálico e uma segunda reação acoplada envolvendo um sal semelhante com aquele íon de interesse, tá? Então, esses seriam alguns tipos de eletrodos indicadores que, consequentemente, vão nos dar informação sobre a concentração dos íons das espécies do nosso interesse, tá? Então, aqui é uma aplicação da potenciometria, em específico para medidas de pH. Então, os pHmetros, né, que a gente utiliza no dia a dia, a gente pode estar utilizando nada mais, nada menos do que uma célula potenciométrica, tá? Então, a gente tem aqui um eletrodo de vidro, né, nesse sistema aqui, a gente tem uma membrana de vidro, esse primeiro aqui é um eletrodo de calomelano saturado, então é o nosso eletrodo de referência, tá? Aqui a gente tem a solução de pH desconhecido, que é aquele que é de nosso interesse, então o eletrodo de referência está mergulhado na solução e o eletrodo aqui indicador, né, está mergulhado na solução também, então é um eletrodo de vidro que tem um potencial de indicador. Então a gente tem aqui no caso um fio de prata, né, o HCl aqui, uma solução saturada com a HCl, então é essa membrana aqui de vidro fina que é sensível ao pH da solução e que vai então nos dar a resposta que a gente precisa, que seria o pH daquela solução desconhecida, tá? Então essa seria uma aplicação da potenciometria. Outra classe de métodos, de técnicas eletroanalíticas seriam os métodos colométricos. Então, o que a gente faz quando a gente utiliza o método colométrico? Na verdade, a gente faz medida da quantidade de carga elétrica ali requerida para converter a amostra de um analito quantitativamente a um diferente estado de oxidação, tá? Então, a gente mede essa quantidade de carga que foi necessária nesse processo de converter a amostra da substância de interesse em uma outra espécie de estado de oxidação diferente. Tá? Então, os métodos colométricos e gravimétricos, né, eles têm a vantagem de ter uma constante de proporcionalidade entre a quantidade medida, né, de carga e a massa do analito, que é obtida a partir de constantes físicas exatamente conhecidas. E daí, né, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, essa propriedade desses dois métodos, eles eliminam a necessidade de calibração do sistema. Tá? Então, a gente pode automaticamente já medir, fazer as medidas ali sem a necessidade de calibração com padrões químicos conhecidos. Os métodos colométricos, eles também são rápidos e não requerem que o produto da reação seja um sólido passível de ser pesado. Então, a gente consegue
indiretamente calcular a massa a partir das medidas eletroquímicas, dos parâmetros eletroquímicos obtidos, tá? Os métodos colométricos também são tão exatos quanto os procedimentos gravimétricos e volumétricos convencionais, tá? Então, é outra vantagem dos métodos colométricos. Além disso, eles são facilmente automatizados, tá? Os métodos, o que a gente precisa, né, para utilizar métodos colométricos? A gente precisa da eficiência da corrente igual a 100%, tá? Então, esse é um requisito para utilizar métodos colométricos em determinada aplicação. Automaticamente, que consequência, o que eu quero dizer com isso? Que cada farad de eletricidade precisa levar a transformação do analito equivalente a um mol de elétrons, tá? Essa eficiência de 100% da corrente, ela pode ser alcançada sem a participação direta do analito na transferência de elétrons no eletrodo, tá? Dois métodos que são baseados nessa medida de quantidade de carga, que é a base da colometria, a gente pode citar colometria de potencial controlado ou métodos potenciostáticos, ou colometria corrente controlada, que a gente chama de titulação coulométrica, tá? Então aqui eu quis mostrar para vocês que em geral a gente tem um gráfico de corrente versus tempo, e aí a área, né, sobre essa curva aqui, a gente consegue obter então relacionar a carga com o tempo, tá? Então essa o principal conceito envolvido nos métodos colométricos. Aqui é só um esquema dos parâmetros, né, envolvidos no equipamento de colometria. Então, a gente tem a célula de titulação aqui, no caso é uma titulação colométrica. Então, a gente tem a célula, a gente tem uma fonte de corrente constante, esse medidor de corrente, e aqui um cronômetro para medir o tempo. Então, aqui é onde tudo acontece e o aparato todo para detectar corrente e carga e tempo para calcular, então, a quantidade de espécie envolvida. Um outro grupo de técnicas é a voltametria, né, que obtém-se informações sobre o analito, medindo a corrente em uma célula como função do potencial aplicado. Então, à medida que eu aplico o potencial, eu vou medindo a corrente nesse sistema. Então, isso que faz a voltametria. Quando a corrente proporcional à concentração do analito é monitorada a um potencial fixo, a gente tem a amperometria, tá? Que seria um outro termo utilizado aí nessa condição específica de potencial fixo, tá? Quais são as aplicações da voltametria? Várias. Então, elas são utilizadas por químicos inorgânicos, físico-químicos, químicos biológicos, para estudos fundamentais como processo de oxidação, redução, adsorção em superfícies, mecanismos de transferência de elétrons na superfície do eletrodo e assim por diante, tá? É uma técnica bastante utilizada. Então, aqui é o aparato, né, envolvido no equipamento de voltametria. Então, a gente tem aqui o eletrodo de trabalho, o eletrodo de referência, tá? Um medidor de corrente e esse voltímetro digital aqui, que é o que faz as medidas voltamétricas. Tá? A diferença entre alguns termos que a gente pode fazer. Colometria, então são medidas tomadas para minimizar ou compensar os efeitos da polarização da concentração. Na voltametria, o que a gente faz? A gente tem um consumo mínimo de analito, enquanto que na colometria, todo analito é convertido em um outro estado, em uma outra espécie de estado diferente. A polarografia, que é um outro termo também bastante encontrado, é o quê? É um tipo de voltametria onde o eletrodo cotejante de mercúrio é o eletrodo de trabalho. Então, nesse caso específico, quando a gente tem esse eletrodo de mercúrio, a gente tem a polarografia. E a amperometria e a voltametria acoplados à cromatografia líquida tem se tornado muito útil, né, considerado uma ferramenta bastante poderosa para análise de misturas complexas, tá? E no caso, atualmente, né, existe o termo de voltametria moderna, que é uma ferramenta extremamente importante em diversas áreas da química, da bioquímica, de materiais, engenharia, para estudos de estados de oxidação, propriedades, determinação de substâncias poluentes e assim por diante, tá? Então, por hoje era isso. Depois desses fundamentos, então na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de alguns casos, de alguns exemplos de aplicação de técnicas eletroanalíticas em várias áreas da ciência. Até lá!